para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Luiz Carlos Lacerda. 67. Eu estava em Angra dos Reis, na fazenda do Manfredo Colaçante, pai do Arduino, que ainda não era ator. Fui passar um fim de semana lá. Eu estava acompanhando a edição do Fome de Amor, que eu fui assistente de direção, que a gente filmou em Angra. E o Manfredo tinha uma fazenda lá. E o Nelson estava em Nova York, me deixou acompanhando a edição com o roteiro lá, que o roteiro do Fome de Amor foi escrito na hora ali, sequência, ele ia escrevendo, me dava para eu bater o texto com os atores. Eu estava acompanhando. Aí, o Manfredo foi convidado para vir conhecer Paraty. Um juiz da época convidou ele. E eu vim com ele. A gente levou 12 horas de Angra até aqui, numa estradinha de terra. Chegava em Mambucaba, a ponte estava quebrada, tinha que ficar olhando para ver se o pneu passava. Uma loucura. Chegamos aqui já à noite, Bar do Abel. Concentração dos artistas locais e de fora. E o Zé Kleber tocando suas músicas apaixonantes. E ali a gente ficou já tomando cachaça, comendo lula frita e tal, o Abel recebendo as pessoas, discreto, rindo e tal. Sempre curtindo, assim, sempre com um olhar meio crítico, assim, sabe? Numa boa. E ali eu fui ficando, não consegui mais ir embora de Paraty. E aí, quando eu soube disso, eu falei com o Nelson, claro, vamos lá, é uma loucura, eu não te falei, eu larguei o filme por causa de Paraty, vamos para lá, não sei o que, parará. E o Zé Kleber também, na Casa da Mel, o Zé Kleber disse, eu recebo vocês lá e tal. Então o Zé Kleber foi muito responsável por estimular, porque a vinda para cá não era brincadeira. E o Nelson ficou meio com medo, porque era muito isolado, não tinha Rio Santos, era aquela estradinha, ou vinha por Cunha, numa estrada horrorosa. Chegava às vezes no meio do caminho, tinha um caminhão quebrado, não passava nada, fechava a estrada. O Nelson ficou meio com medo. Mas viemos. O Nelson, o Ripper, eu, acho que só. E o Zé Kleber veio junto, numa daquelas combis de cinema. Viemos por Angra e tal, não sei o quê. Ficamos no hotel do Epaminondas, aqui na Rua do Comércio. Não, como todo lugar, como toda sociedade, tem uma determinada faixa da população que é mais resistente à novidade, ao diferente, né? Agora, nós fomos recebidos com muita aceitação, com muito carinho e até com muita curiosidade, porque a gente andava com as roupas do filme para dar uma credibilidade, não ser aquela roupinha que acabou de ser feita. A gente andava de noite vestido dos personagens, íamos nos jantares, íamos para o Bar do Abel, todo mundo fantasiado e tal. Então já estavam meio acostumados com aquela... Virou um grande estúdio, na verdade, entendeu? E as pessoas rapidamente... O paratiense é muito afetuoso, né? Então rapidamente convidavam a gente. Bigode, vai lá em casa, até amanhã tem caranguejo. A Alba convidava, ia lá comer com a mão o caranguejo no arroz, dar porrada no caranguejo, entendeu? Então teve uma integração muito, não é nem fácil, porque muito espontânea. O Princípio do Prazer foi o seguinte. Antes do Princípio do Prazer, eu trouxe filmes aqui que eu fui produtor. O República dos Assassinos, do Miguel Faria. Viemos para cá, o Júlio Paraty foi o diretor de arte. Sempre as estruturas de Paraty funcionando. Esse filme tinha uma grana e tal. Foi com a Sandra Breia e o Tarcísio Meira. Foi uma coisa legal, ele aqui, andando pela rua, todo mundo curtindo o Tarcísio. Aí,
eu comecei a fazer um filme lá no Rio, que era uma comédia juvenil e tal, mas eu e o produtor acabamos entrando em choque, nos brigamos e eu filmei 2 semanas e vim embora para cá. Fiquei muito deprimido, porque foi um choque sem possibilidade de reconciliação. Eu vim para cá deprimido. Aí o Júlio Paraty falou, eu tenho que fazer uma visita ao Mazinho, lá numa fazenda muricana, que hoje é o Bananal. Vamos lá? Eu falei, vamos. Não me lembro como é que a gente foi. Ele não tinha carro, acho que eu estava de carro. Aí nós fomos lá no Bananal. Quando chegou lá, vimos lá os bichos. Aí tinha uma rinha de galo, que era proibidíssima. E ele falou, amanhã vai ter uma briga de galos aqui e tal. Aí a gente foi lá. E eu fiquei impressionado com aquele negócio, com a violência daquilo, e as pessoas apostando dinheiro, e aquela gritaria, e os galos. E os galos eram preparados como gladiadores romanos. Os caras lixavam ali aquelas esporas deles e tal, não sei o quê. Eu estava com tanta raiva do filme que eu não consegui terminar, da briga com coisa, que eu projetei. Esse filme foi a minha psicanálise, mais do que a psicanálise, foi a minha catarse, sabe? Aí eu fiz esse filme, que é complicadíssimo, porque o YouTube, por exemplo, proibiu de exibir, que é muito violento. Aí o João Bosco me deu aquela música de Briga de Galo, linda, e o filme... Na filmagem eu comecei a visitar a fazenda lá dentro, a casa, aquela casa decadente, louca, uma sede de fazenda do século XVIII, velha, mas ainda com aquele engenho funcionando, a cachaça lá embaixo sendo feita, aquela atmosfera meio Lúcio Cardoso também, meio muito louca e tal. Eu falei, puta, aqui dá um filme louquíssimo e tal. Comecei a escrever o argumento, vim para cá com uma equipe pequena, não tinha dinheiro. A namorada do meu assistente falou assim, eu tenho um apartamento em Copacabana que vale uma grana, a gente pode hipotecar, eu te dou a grana para você fazer o filme e depois você me devolve. Eu fui na Embrafilme, falei com a distribuidora, eles disseram, se você trouxer os copiões eu te dou a grana. Aí foi feito assim, todo mundo trabalhou na cooperativa, quando acabou a filmagem eu levei os copiões, a Embrafilme liberou o dinheiro, eu paguei todo mundo. E a gente ficou aqui 4 semanas só, foi muito... O Júlio, de diretor de arte, o Mário Jurado emprestou móveis do antiquário, entendeu? Odete Lara já estava retirada lá em Muri, não queria mais fazer cinema, virou monge budista. Eu fui atrás dela, falei, pelo amor de Deus, Odete, minha amiga, vamos lá fazer. Eu vou, mas vai ser meu último filme, de fato, foi o último que ela fez. Depois ela voltou lá para o Retiro. E foi um barato. Richelli, que eu não conhecia, veio trabalhar, depois fez outros filmes comigo. Foi muito bom. Até porque, para você ter uma ideia, os copiões, porque naquela época você filmava, mandava para o Rio, para revelar, fazer as cópias, trazer para a gente ver se estava tudo em foco, que não sei o que, parará. Bom, o cinema, que estava fechado já então, o seu Pedro Stanice, não, eu não vou cobrar nada, vocês podem trazer, mas eu vou pagar, eu vou cobrar bilheteria. Aí ele botava um cartaz assim, cena do filme tirado no Forte. Porque o Forte, Defensor Perpétuo, era a sede principal, a locação principal. A gente falava, tá legal. Aí a gente vinha ver o copião, conferir foco, nem pensar, né? Porque o cinema não tinha, o projetor não tinha foco. Aí a gente vinha, às vezes a gente se atrasava um pouco, não tinha lugar para as atrizes sentarem. Paraty inteiro. A diversão, você não imagina o tamanho. Porque começava a gritar, olha o Zezeca! Sabe, era uma empolgação. A gente mijava de rir. A gente nem lembrava se estava boa a cena e nada, porque era
Era uma performance, era um happening, sei lá o que era aquilo. Muito legal, entendeu? Muito legal.